Olá, colegas, eu sou Thaís Fagundes e Braga, historiadora. Fui convidada a fazer parte desse seminário pelos colegas do projeto Arquitetura Neocolonial em Santa Catarina, do Erudito ao Popular. Fui convidada a falar, então, sobre as obras neocoloniais do arquiteto Simão Gramlich, né? Esse arquiteto, eu escrevi uma tese sobre ele, que foi defendida em fevereiro desse ano, um pouco antes ali do nosso período de pandemia, né? E a tese ainda não está disponível online, mas ela estará através do site da UFSC. A tese foi desenvolvida contando sobre a trajetória, vida e obra desse arquiteto. E então eu vou falar um pouco para vocês especificamente dos resultados da pesquisa em relação às obras neocoloniais desse profissional. Mas eu vou dividir minha fala em 3 partes, então, sendo que um pouco antes então de comentar especificamente sobre as obras do Simão Gramlich, eu vou falar um pouco sobre uma contextualização do neocolonial no Vale do Itajaí, que é a área de atuação do Simão Gramlich. Mas então inicialmente a gente vai começar fazendo essa contextualização, né? Preciso deixar claro para os colegas, né? Eu não sou arquiteta, eu sou historiadora, então minha forma de abordagem é um pouco diferente, né? Na tratativa desse assunto. Os colegas arquitetos são peritos, então ali na descrição, né? Eu sempre vejo ali nas redes sociais dos colegas falando sobre o neocolonial em Florianópolis, comentando sobre volumetria, fazendo descrição arquitetônica. Isso é algo que vocês não vão encontrar aqui na minha fala, né? Não sou capacitada para isso, mas eu vou trazer então um pouco do significado dessa produção para o Vale do Itajaí, nas obras do Simão Gramlich, e a contextualização dessa produção nessa região. Então essa primeira parte que nós vamos iniciar sobre o neocolonial no Vale do Itajaí, primeiro a gente precisa definir o que é esse neocolonial, né? Porque são tantas linguagens abarcadas aí dentro. Então, nós temos, por exemplo, o neocolonial luso-brasileiro, temos o neocolonial do estilo californiano, né? E eu ainda incluo ali na pesquisa o Dutch Colonial Revival, né? Que é um revivalismo colonial holandês, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, essas modalidades aí estão atuando, estão aparecendo no Vale do Itajaí, especialmente na década de 1940 e 1950, mas é claro, como resultado da pesquisa, que o estilo californiano é campeão de vendas, né? Então ele é muitíssimo empregado. Então a maior parte do que eu vou falar para vocês aqui, raramente a gente vai ter exemplares luso-brasileiro nessa região, mas o estilo californiano mesmo empregado. E isso indo em diversos tipos de gosto, né? Em várias classes sociais, o estilo californiano é o mais utilizado. Bom, e é interessante destacar que há uma circulação de imagem no Vale do Itajaí desse estilo californiano, tá? Então, além das revistas, né? Vida Doméstica, algumas outras revistas de circulação nacional que eram vendidas aqui, que apresentavam casas nesse tipo, sugerindo, né, ao leitor para que construísse sua casa nesse estilo. Além disso, além da circulação de imagens do cinema, nós temos os próprios periódicos da região que estimulavam e incentivavam o uso dessa linguagem. Então, vou dar 2 exemplos aqui, um deles em Itajaí, que é o Anuário de Itajaí de 1959, que apresenta as residências, as mansões da cidade. Então, 4 exemplares que ganham um super destaque ali são de estilo californiano, né? Então, nós temos, por exemplo, nesse Anuário de Itajaí de 59, é apresentado a Sociedade Guarani, apresentado o Herbário Barbosa Rodrigues, a casa do banqueiro Genésio Miranda Lins e a casa do prefeito Paulo Bauer, que são exemplares então de estilo californiano. Aí a gente tem um periódico também em Blumenau, comemorativo ao centenário da cidade, que também apresenta edificações das elites aqui em Blumenau, no estilo californiano. Então nós temos, por exemplo,
apresentada a residência do Arthur Rabi Júnior, né, Hugo Soccer e do Hercílio Deck. E eu acho extremamente interessante, né, o Hercílio Deck foi prefeito de Blumenau e ele tinha a residência dele aqui na cidade, em estilo californiano, feita pelo Heinz Marr, mas a casa de veraneio dele, que ficava em Cabeçudas, Itajaí, também é estilo californiano. E as duas ganham destaque e circulação de imagem pelo vale. Então, esse é um contexto muito interessante, como havia um gosto das elites na década de 40 e 50 pelo estilo californiano, né? Inclusive, os profissionais da construção civil também se agradavam do estilo. Então, o Francisco Canziani, um grande construtor aqui do Vale do Itajaí, projetou para si uma casa estilo californiano, né? Mission Style. Então, nós vemos uma propagação muito grande dessa linguagem por todo o vale, tanto das grandes elites, como até em muitos bairros, né, a classe média fazendo uso, então, largamente do estilo californiano, é bastante empregado. Então, agora vou falar um pouquinho, a parte 2 aqui, são as obras neocoloniais do Simão Gramlich em Blumenau. E aí a gente vem, então, num turbilhão, né? Simão Gramlich, um arquiteto alemão, que está trabalhando no Brasil, com uma linguagem vinda do norte da América, né? Que é esse estilo californiano que é bastante utilizado por ele. Então, primeiro eu vou explicar para vocês um pouquinho quem que é o Simão Gramlich. O Gramlich, ele nasceu numa vila chamada Herbolzheim, atualmente anexada à cidade de Neudenau, na Alemanha. Nasceu em 1887 e no ano de 1922 ele veio para o Brasil, mais especificamente para o Rio Grande do Sul, né? Vocês vão ver que eu chamo o Gramlich de arquiteto. Isso não quer dizer que ele tenha uma formação em arquitetura. Ele possuía carteira profissional licenciada no Brasil. Isso também não quer dizer que ele tinha uma formação em arquitetura, não é porque ele tinha uma carteira profissional que ele tinha uma formação acadêmica ou até mesmo técnica. As pesquisas indicam de que o Gramlich aprendeu a projetar com a sua família, né? Sua família era da área da construção civil. Então, nós precisamos aí fazer algumas contextualizações para conseguir compreender essa trajetória do Gramlich, essas nomenclaturas que são colocadas para ele, né? Aqui é claro que não cabe toda essa explicação teórica, mas só queria falar para vocês que eu vou denominá-lo como arquiteto, ainda que ele não tenha uma formação em arquitetura, porque no seu período de atuação ele se considerava arquiteto e ele foi considerado arquiteto, né? Então, vou utilizar esse título para ele, tá? Então, o Gramlich, em 1922, foi para o Rio Grande do Sul, ficou 10 anos lá. Em 1932, ele veio morar em Blumenau e viveu aqui até o falecimento dele em 1968. O Gramlich é conhecido como arquiteto das catedrais, então provavelmente você deve conhecer algum projeto dele, porque ele fez muitas catedrais, né? Muitas igrejas aqui, muitos templos para Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí. Então, vou citar algumas aqui para ver se os colegas vão rememorando e vão associando então a produção do Gramlich, que também é bastante focada no neogótico, né? Então, o Gramlich tem, por exemplo, são de autoria dele a Matriz de Itajaí, Gaspar, Ilhota, Apiúna, Ascurra, Rio do Sul, Rio do Oeste, Antônio Carlos, São João Batista, a Igreja de Azambuja, em Brus, que também é de autoria dele, né? Temos muitas outras ainda no Vale do Itajaí. No Rio Grande do Sul, a gente tem a Catedral de Santa Cruz do Sul, que é dita, né, ela recebe o título de maior catedral do neogótico tardio da América Latina. Nós temos a Igreja de Venâncio Aires, Sinimbu, né, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aí uma quantidade imensa de templos projetados por ele, né? Mas o Gramlich não é só o arquiteto das catedrais, só que para a cidade de Blumenau eu encontrei projetos assinados por ele, né?
mais de 477 pranchas de projeto, então só para a cidade de Blumenau. Além, claro, das outras cidades do Vale, ele tem uma grande quantidade de produção para Indaial, para Pomerode, Massaranduba, para Ascurra, para várias cidades aqui do Vale, para Itajaí também e muitas outras, né? Projetos que ele enviou depois que já estava em Santa Catarina, que ele enviou para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, projetos realizados no Paraná, então é uma produção bastante extensa, né? Aqui em Blumenau, então, referente ao neocolonial, primeiramente nesse estilo californiano, né? Com essas linguagens do estilo californiano, eu selecionei 23 exemplares, desses uma grande parte existente, muitos descaracterizados, né? Todos realizados no período de 1945 a 1956. Bom, o Gramlich, ele é um arquiteto do ecletismo, então ele não tinha muitos problemas em realizar as mais variadas misturas que ele desejasse, né? Então, além de produzir dentro do neocolonial no estilo californiano, ele produzia Art Deco, produzia Art Nouveau, produzia arquitetura racionalista, e às vezes ele conseguia congregar essas linguagens. Então, tem momentos que ele consegue misturar elementos do Art Deco com o neocolonial, né? Então, o Gramlich tinha esse uso, né? Também ao gosto e ao pedido do cliente, ele fazia essas modificações. Bom, agora tem algo que eu gostaria de comentar, que é um diferencial, que talvez os colegas possam ajudar a desenvolver também. É um assunto novo aqui para pesquisa, que é pouquíssimo tratado no Brasil, que é uma outra onda neocolonial, que não é Mission Style, que não é luso brasileiro, que eu considerei aqui dentro do neocolonial, que é o Dutch Colonial Revival, ou o revivalismo colonial holandês. Não tem trabalhos no Brasil que tratem sobre isso. Existem alguns pouquíssimos comentários, mas não existe uma pesquisa aprofundada sobre isso. Então, os colegas que estiverem procurando um tema inédito, né, por favor, assim, se alguém se interessar, esse tema é muitíssimo interessante, ainda não foi tratado. Nós precisamos discutir isso, que é o seguinte: junto com essa onda do estilo californiano vinda dos Estados Unidos, né, nós temos também uma outra onda de revivalismo colonial nos Estados Unidos, que é o colonial holandês, que são os chalés, e também mais especificamente os chalés denominados Gambrelhof, que é chalés de duas águas quebradas, alguns dizem, né? Que são empregados aqui muitíssimo no Vale do Itajaí e que fazem parte dessa onda que veio também dos Estados Unidos no período dessas obras neocoloniais que vieram para cá. E aí acontece que aqui em Blumenau, por exemplo, nós temos uma grande quantidade desses chalés empregados no final da década de 30 e na década de 40, devido a essa moda vinda dos Estados Unidos, devido a essa moda propagada pelas revistas domésticas, né? Pelas revistas que incentivam a construção de edificações bucólicas, por exemplo. Então, esses chalés vieram nessa onda. Porém, ainda que a pesquisa indique que esses tipos de chalés foram empregados, então,
em grande parte, né, no final da década de 30 e na década de 40, nos registros de diversos pesquisadores e também em registros de tombamento, às vezes esses exemplares são considerados como arquitetura de imigração, né? Desassociados completamente, então, a essa moda vinda dos Estados Unidos. E por isso talvez eles levem um pouco mais sorte, né, na hora do tombamento, porque como há um incentivo na região pela preservação daquilo que é considerado fazendo parte da colônia alemã, digamos assim, né, ou fazendo parte de uma origem germânica, como há esse incentivo de preservação, eles acabam entrando nessa leva. Eu não estou dizendo que a imagem não passe a imagem desses exemplares não passe uma rememoração do norte europeu. Sim, com certeza passa, né? Mas a gente precisa analisar que essa arquitetura não é uma arquitetura de imigração, né? Ela não está referenciada nisso, ela está baseada numa moda vinda do neocolonial norte-americano, que não é o colonial luso-brasileiro, que não é o colonial do Mission Style, mas que é o neocolonial do revivalismo colonial holandês que aconteceu nos Estados Unidos. Então esse é um aspecto que precisa ser muito desenvolvido ainda, precisa ser repensado, né? Isso foi um flash que passou dentro da pesquisa ali do Gramlich e que ainda precisa ser destacado, repensado, discutido, inclusive também dentro das obras de outros profissionais e dentro de outros arquitetos. Mas então, o que acontece aqui no Vale do Itajaí é que, acabando por esse pequeno engano de considerar essas obras como arquitetura de imigração, esse grupo do neocolonial ganha mais sorte na hora do tombamento do que o estilo californiano, que também é pouquíssimo pesquisado, né? Então agora eu parto para uma terceira parte aqui que eu gostaria de comentar com os colegas, que é a respeito de considerações que eu gostaria de fazer sobre a pesquisa e a preservação dos exemplares neocoloniais aqui no Vale do Itajaí, também incluindo aqui dentro das obras do Gramlich, né? As obras do Gramlich em estilo californiano, nenhuma delas é exemplar preservado, tá? Dessas 23, muitas delas descaracterizadas, desconhecidas, né? Como sendo de sua autoria. Em contrapartida, os chalés, né? Vinda desse revivalismo colonial holandês, alguns são tombados, considerados como arquitetura de imigração erroneamente, mas tem a preservação garantida, né? E aí isso é um pouco complicado, porque acaba que o nosso desconhecimento e a nossa falta de pesquisa em relação ao neocolonial faz com que ele não seja preservado. Então, encontrei, por exemplo, algumas descrições em registros da década de 90 de Itajaí para um exemplar marcadamente de estilo californiano, que dizia na descrição a influência germânica, tipologia com maneirismo local, então descrições completamente desassociadas ao exemplar, né, que não faziam o menor sentido para aquele exemplar. Então o que nós estamos precisando hoje, né, são atitudes como essa desse seminário, que busca promover, então, que busca incentivar, divulgar o conhecimento sobre essa linguagem arquitetônica, desconhecida ainda em Santa Catarina, né? Pouco conversado. Então, eu gostaria aqui de incentivar os colegas a promoverem pesquisas nessa área. Louvo esse seminário aqui pela amplitude da divulgação, né? Da repercussão que vai ter essa temática aqui no meio acadêmico e também para o público em geral, através das redes sociais. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e incentivo, né, a todos que quiserem fazer pesquisa nessa área. Estou disponível para colaborar também. Tenho um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento no acervo do Vale do Itajaí, especificamente também nas obras do Simon Gramlich, né? Mas existem muitas fontes aí disponíveis para serem investigadas, para serem pesquisadas, aguardando então que
que a gente possa fazer a promoção e a valorização dessas obras neocoloniais em Santa Catarina.